que se passou, até completar um ano, estamos nos tornando discípulos. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor querido, esse espaço é consagrado ao Senhor, Ele é teu. Que o Senhor tenha toda a liberdade para derramar alegria, festa, sorrisos nos nossos corações, compromisso, amor, atitude, Senhor, santidade. Que o Senhor seja livre para nos continuar a transformar em discípulos e levar-nos essa tão boa nova do Senhor para outros corações. Muito obrigado, Senhor, por todas as lutas que tivemos até chegar aqui. Muito obrigado, porque hoje é a noite da alegria. Hoje é o dia de exaltar o nome de Jesus. Ao Senhor todo louvor, honra e glória. Amém, Senhor. Uma honra sem tamanho com a gente nessa noite, o irmão maestro Cunha e o som maior, para celebrarmos juntos a presença de Deus aqui. A palavra agora está com vocês. Fiquem à vontade. Nós vamos começar a música diferente. Aí você vai ouvir e você já vai aprender muito rápido. Os outros cantar, cante conosco, grande é o Senhor. Alegria de toda
exatamente o que cantamos. O passado ficou para trás. Nossa boca se encheu de sorriso. Nossos lábios um canto de louvor. O Senhor restaurou nossa sorte. Tudo mudou, o passado ficou para trás. Nossa boca se encheu de sorriso. Nossos lábios um canto de louvor. Grandes coisas fez o Senhor por um povo que é de tanto amor. Grandes coisas faz o nosso Deus. Nos alegremos no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por um povo que é de tanto amor. Grandes coisas faz o nosso Deus. Nos alegremos no Senhor. O Senhor restaurou nossa sorte. Tudo mudou, o passado ficou para trás. Nossa boca se encheu de sorriso. Nossos lábios um canto de louvor. Grandes coisas fez o Senhor por um povo que é de tanto amor. Grandes coisas faz o nosso Deus. Nos alegremos no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por um povo que é de tanto amor. Grandes coisas faz o nosso Deus. Nos alegremos no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por um povo que é de tanto amor. Grandes coisas faz o nosso Deus. Nos alegremos no Senhor. Nos alegremos no Senhor. Nos alegremos no Essa alegria só o Senhor pode nos proporcionar. Vinde a mim, é a voz de Deus, convidando os que estão cansados. Vinde a mim, os aliviarei, é promessa de Deus, não falha. Vem descansar.
Meus irmãos, eu estava aqui cantando e gostamos sempre de fazer é trabalhar com vozes. Vamos lá, mais um. Não erra a palma, não. Vamos lá, pra acabar. Ele mudou meu viver. Esse é o povo de Deus alegre. Celebra na presença dele. Vamos aceitar o nome. Minha vida estava fora de lugar.
Sabe bem? Senhor.
aconteceu. Nós estamos vivendo como igreja um período muito difícil financeiramente, mas Deus respondeu pedidos, abençoando financeiramente a nossa igreja. Tempo certo, os irmãos vão ficar sabendo de tudo. Gente arrumando emprego, né, fazendo entrevista, gente recebendo várias respostas de oração. Cadê? Alice e Miguel com dengue a semana inteira, e a gente clamou e eles estão aqui. Elisângela, poxa, Mancida estava aqui até agora há pouco, mas a Rafa está provavelmente com dengue, ela teve que ir para casa, já passou no hospital. Quantos pedidos, é muita coisa. Inclusive pela vida do pastor Ricardo, que estava com dengue. E ele não está 100% ainda, mas ele fez questão de estar aqui com a gente. Eu conheci o Ricardo há muitos anos atrás, eu e o Saulo fomos no congresso da CEPAL, e a primeira coisa que me chamou a atenção no Ricardo, uma coisa bem específica e muito rara, ele torce para o Fluminense. Eu nunca conheci alguém que torcia para o Fluminense. Alguém conhece aqui? É uma raridade. Mas mais rara ainda é a personalidade, o temor do Senhor, a dedicação, o pastor que tem sido, pela graça de Deus, vencedor, a igreja que tem crescido para a glória do Senhor, que tem marcado a história de Piracicaba. O sonho do pastor Ricardo não é pequeno, é Piracicaba para Jesus, amém? Amém. E ele está trabalhando nessa obra. Ricardo, muito obrigado por você estar aqui, querido. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém. Não poderia perder uma festa como essa mesmo, de multiplicação de grupos. E uma honra, viu, pastor, de verdade, estar aqui. Contra a ordem da minha esposa, né, que fez pelos irmãos, mas porque eu fiquei 7 dias com quase 40 graus de febre. Me levantei na quarta-feira pela graça de Deus, um pouquinho, achando que eu estava 100%, ainda não. E hoje nós tivemos um dia da visão da nossa igreja, que é uma igreja em células. A gente está com perto de 100 grupos como esses que vocês têm aqui, ali em Piracicaba, num desafio de alcançar a nossa cidade na grande comissão, de multiplicar isso que vocês estão vivendo um pouco aqui. Então é uma honra muito grande, eu não poderia perder essa festa. Aí o pastor me mandou um e-mail, eu falei, pastor, eu estarei lá em nome de Jesus. Talvez não 100% como eu gostaria, mas eu quero partilhar um pouco a palavra de Deus com vocês. Eu estou aqui com o Regivaldo, que é um dos nossos supervisores de grupos lá, tem liderado aí perto de 10, 11 grupos lá, para mais de 100 pessoas, pastoreado o povo lá. Então é uma honra. Ele falou um pouquinho, eu sou o pastor Ricardo Kapler, pastor ali em Piracicaba, na Igreja Batista Bethesda, que é uma igreja em células, em grupos, que começou lá na casa do Regivaldo. Nós começamos aí fazer 10 anos dessa história. Não vou falar a história toda hoje, porque depois de um louvor tão abençoado como esse, fica até complicado a gente pregar a palavra de verdade. Tantas coisas que Deus me trouxe à memória da minha caminhada cristã, né? Converti há pelo menos quase 20 anos atrás, sou um jovem, mas 9 anos de idade, mas eu fui criado numa igreja batista histórica, ouvindo tantas dessas canções tão lindas, me lembrando disso para a glória de Deus. Mas eu quero partilhar um pouco a palavra de Deus com vocês, e fiquei muito contente pelo tema, e eu queria que você repetisse aí, diga, eu multiplico. Vocês estão de parabéns mesmo por essa festa linda. E eu quero falar com vocês rapidamente, ler a palavra de Deus. E não há outra palavra que eu possa trazer num tempo de uma festa de multiplicação de grupos. E Deus me trouxe uma palavra, e eu quero, antes de orar e partilhar o texto, dizer para vocês que vocês acrescentem uma palavrinha que se chama expectativa. Fala para quem está do seu lado, tem expectativa? É muito amplo aquilo que Deus quer fazer, a missão da igreja, né? É simples, mas é amplo. Mas eu acredito que quando nós acrescentamos nisso que vocês estão fazendo, uma palavra que é expectativa, que é realmente acreditar que Deus vai fazer, realmente acreditar que Deus pode, e Ele pode, realmente acreditar que Deus é o maior interessado nessa história de dizer, eu multiplico. Deus é o maior interessado. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia, eu quero falar sobre isso. Como é que nós podemos viver uma vida de multiplicação? Em Lucas capítulo 9, é o texto que eu escolhi. Lucas capítulo 9, nós vamos ler de 10 a 17. Eu não quero tomar um longo tempo,
tanto que nós cantamos, adoramos, já fomos tão edificados pelo som maior. Estava falando com o Regivaldo, não é da época dele, que ele tem aí pelo menos 10 anos de conversão, né? Mas tantas canções que moldaram a minha caminhada cristã, minha infância, né? Que eu ainda sou um pastor jovem, mas muito tocado nessa noite. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Daqui a pouco vocês vão orar celebrando isso tão lindo que Deus vai fazer. É só o começo. É só o começo. Lucas capítulo 9, eu quero ler de 10 a 17. Trazer alguns princípios rápidos sobre como é que nós vivemos uma vida de multiplicação. Esse é o desejo de Deus. Eu creio que essa passagem que fala da primeira multiplicação dos pães tem princípios explícitos, implícitos sobre isso que nós estamos experimentando. Vocês estão experimentando com muita alegria aqui. Quem achou diz amém? Amém. Achou o pé de socorro de escola bíblica dominical? Diz assim o texto, Lucas 9, de 10 em diante. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos discípulos para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Você pode repetir comigo e dizer: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos orar mais uma vez. Peça ao Senhor para que Ele fale com você. Pede a Ele, fala: Deus, quero ouvir a Tua voz. Eu não saí de casa só para ouvir canções ou para ficar passivamente aqui, mas eu quero ouvir a Tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Pai, nós Te louvamos porque o Senhor está aqui. Tanto tem falado através de tão lindas canções, das vozes, do instrumento, da comunhão, da alegria nesse lugar, do Teu povo que está reunido no nome do Senhor. E eu quero pedir a Ti que, através da Tua palavra, o Senhor nos ajude a entender quais são princípios de multiplicação, para que uma multidão reconheça o Senhor, para que pessoas sejam alcançadas para a Tua glória, para que sejam adoradores. Que o Senhor fale conosco e tire de nós todo desassossego, toda ansiedade. Pai, abre os nossos ouvidos, e nós declaramos que queremos ouvir a voz do Senhor. Saímos desafiados pela Tua palavra. Glorifica o Teu nome, edifica a Tua igreja em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Multiplicação, eu acredito que é uma palavra que desde o início está na mente e no coração de Deus. Isso não é palavra de pentecostal, não é palavra só de quem está em célula, mas é uma palavra, multiplicação, que está no coração de Deus. Quando nós abrimos o Gênesis, você sabe disso, não preciso dar uma aula para uma igreja batista de teologia. O primeiro chamado de Deus para o homem é crescer e multiplicar. É algo físico, é algo geográfico, é algo para que o povo se expandisse. E eu acredito que essa primeira ordem dada ao homem lá na velha criação foi para que ele crescesse e se multiplicasse. Hoje muda um pouquinho, mas a mesma ordem na nova criação é essa mesma de crescer e se multiplicar. Adão, talvez a diferença é que Adão se multiplicava como alma vivente. Hoje nós multiplicamos o Espírito de vida, a palavra de Deus, multiplicamos pessoas que são chamadas das trevas para a luz, e esse chamado de multiplicação continua no coração de Deus, e eu acredito de todo o meu coração que a grande comissão é esse chamado a nós entendermos. Deus está nos chamando a nos multiplicar. Você pode falar amém? Amém. São tantas as áreas da igreja, mas nós, e a maioria de nós, eu não tenho dúvida que se eu perguntar para cada um, principalmente como batista, qual é a missão da igreja, ninguém tem dúvida de dizer a grande comissão: ide fazer discípulos de todas as nações. Mas na realidade, no dia a dia, na rotina da igreja, na rotina ministerial, da vida, da correria,
nós resumimos a grande comissão a uma grande palavra, mas a uma grande omissão. Poucos são aqueles que verdadeiramente dizem: eu quero ser um discípulo, eu quero fazer discípulo. Esse é o chamado de Jesus para a igreja. E falar de grupos pequenos, de células, é dizer: Deus, nós queremos levar a sério essa visão de multiplicação. Nós queremos viver uma vida de multiplicação. Nós queremos espalhar isso, não ficar nas quatro paredes. Nós queremos levar a mensagem do Evangelho para os quatro cantos da cidade americana, para os quatro cantos da cidade de São Paulo, de Piracicaba, entender que há uma multidão de pessoas perdidas, com P. As pessoas agem como elas agem porque elas estão onde estão, e nós não podemos nos esquecer disso. Pessoas estão perdidas, separadas de Deus, longe da glória de Deus, longe de um período como esse que tivemos aqui, de poder adorar ao Senhor. E a primeira coisa que você precisa entender é dizer: Deus, eu estou envolvido nesse processo de multiplicação. O grupo não é só comunhão, não é só estudar a palavra, nós temos as nossas EBDs, mas é entender que existe um selo, existe uma marca, existe um anseio no coração de Deus, que é essa palavra multiplicação. Você pode falar multiplicação? Esse tem que ser o desejo de uma igreja de grupos, de uma igreja que trabalha com células, que é comunhão, mas é olhar para fora, olhar além das quatro paredes, é fazer essa igreja que vive nas casas, olhar para tantas pessoas que não têm acesso, que não entram no templo evangélico. Você sabia que tem muitos familiares seus que detestam crente, detestam pastor? Para ele, pastor, como eu, pastor Felipe, não importa se é batista, é ladrão. Quem é que tem a experiência de dizer: eu conheço gente assim? E quanto mais você convida ele para ouvir um som maior, que som maior? O quê? Eu quero saber do Pichote, eu quero saber do sei lá o quê, porque eu não gosto de crente. E quanto mais nós convidamos essas pessoas, nos parece que elas são avessas, que elas estão fechadas. As mesmas pessoas estão abertas aos mensageiros, são os nossos amigos. É gente que não gosta de pastor, mas está aberto, precisa de relacionamentos. São pessoas que estão abertas a um convite para a sua casa e entender e dizer: Deus, nós queremos fazer parte desse grande projeto, não só de blá blá blá, não só dizer o que nós entendemos, mas ver através de nós, desses grupos, a cidade americana ser alcançada para Jesus. Você pode dizer amém? Mas falar de multiplicação, e esse texto eu escolhi como talvez um paralelo, é entender que multiplicar é uma obra do Espírito Santo. Diga amém. Multiplicação não é obra humana, não é obra de proselitismo. É por isso que assusta falar de multiplicação. Falar de evangelismo assusta, que a gente não sabe como fazer, e nós começamos a ficar meio preocupados com essa história. Lá vem o pastor começar a colocar na minha mão uma bomba, eu tenho tanto problema, eu estou aqui todo domingo, ele vai querer que eu leve pessoas a Jesus, é tão difícil. Primeira coisa, antes dos princípios, é entender que multiplicação de grupos, multiplicação de qualquer coisa no reino de Deus é uma obra do Espírito Santo. Diga amém. Nós não podemos multiplicar por nós as coisas espirituais. Nós não podemos multiplicar o que é de Deus com a nossa mão. É algo que tem a ver com a obra do Espírito Santo. Eu quero deixar alguns princípios para você que eles vão colocar na tela. Como é que nós vivemos essa vida de multiplicação? Como é que nós podemos viver? Eu acredito que esse texto de Jesus, vou dar um clique para mim, querido, aí, vai aparecer. O que é necessário para viver uma vida de multiplicação? Que é muito fácil falar: eu quero que a igreja multiplique, pastor. Queremos ver a igreja crescer. Não é lindo ver pessoas novas chegar? Amém? Quantos ficam felizes de ver pessoas recebendo Jesus, sendo batizados? Todo mundo quer isso. Mas a realidade é para que isso se concretize, como eu vi o vídeo muito poderosamente, não conheci esse vídeo do Eu Multiplico, é dizer: Deus, eu quero viver uma vida de multiplicação em todas as áreas. Eu preciso viver isso. Esse é o desejo de Deus. Eu acredito que o primeiro princípio que vai aparecer na tela é esse. E vai aparecer: ser cheio com o Espírito Santo. Você pode falar: ser cheio com o Espírito Santo? Ser cheio com o Espírito Santo. É interessante que Jesus, ele faz milagres, ele cura, ele ressuscita, ele multiplica. Mas quando nós lemos o Evangelho de Lucas, é muito interessante que no capítulo 4, no início do seu ministério, a Bíblia diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que só houve multiplicação de pães porque Jesus era cheio do Espírito Santo. Não foi uma mandinga, não foi talvez uma palavra: mas ele era Deus, mas porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, nosso Deus, 100% homem, 100% Deus, era alguém cheio do Espírito Santo. E isso não é algo para super-heróis. Isso não é algo que nós lemos somente nos livros, talvez histórias que nos animam. Essa é a vida cristã normal. Essa é a vida que Deus deseja, que sejamos cheios com o Espírito Santo. Você pode falar amém? Porque, querido, multiplicação de igreja, de ministério, multiplicação de líderes, multiplicação de pessoas é uma obra do céu.
não é obra humana. Nós trabalhamos, nós discipulamos, nós nos esforçamos, nós visitamos, mas enquanto nós não entendemos que multiplicação é uma obra do Espírito Santo, nós vamos trabalhar e cansar. Eu tenho treinado pastores em muitos lugares nessa área, dos grupos pequenos, eu tenho visto homens de Deus tão sérios, mas cansados. Líderes, gente de Deus como você, mas cansado. Gente que diz, pastor, eu estou cansado, eu não consigo mais, eu não aguento mais fazer ministério, é muito difícil trabalhar com as pessoas. E enquanto nós não entendermos que a obra de Deus depende da unção do Senhor, nós vamos cansar, gente. Muito difícil trabalhar com gente, trabalhar com EBD, trabalhar com coral, trabalhar com pessoas. As pessoas nos decepcionam. Eu acredito para que nós possamos viver uma vida de multiplicação, para que Deus faça através de nós. A primeira marca é essa: ser cheio com o Espírito Santo. Você precisa sair dessa noite dizendo, olha pastor, eu quero continuar trabalhando, mas entendendo que eu dependo de Deus. Eu não posso, eu não consigo fazer, não tem jeito, eu não consigo mudar meu ministério, eu não consigo trazer jovens, eu não consigo converter o meu vizinho, eu não consigo mudar nem meu marido, pastor. Tem mulheres que estão orando há anos e dizem, eu não aguento mais, esse homem é uma jararaca. Eu oro, parece que ele está se convertendo. Tempo atrás uma irmã me procurou e eu falei, minha irmã, como é que está o marido? Estamos orando por ele, pastor, ele é quase convertido. Eu falei, irmã, então ele é completamente perdido. Não existe quase convertido, ele é 100% perdido. Está fora, está longe. Não existe meio salvo, ou 99% salvo. E essa é a realidade. Nós precisamos dele para soprar a vela do nosso barco. Nós precisamos dele para nos ajudar a criar os nossos filhos, a andar com Deus, a fazer ministérios que mude a vida das pessoas. Nós precisamos nos cansar. O primeiro passo para dizer, Deus, eu quero ser cheio, como diz Efésios, eu quero ser cheio, porque a Bíblia diz, enchei-vos com o Espírito Santo. É dizer, Deus, eu estou cansado de fazer a obra de Deus e viver a obra de Deus no meu braço, do meu jeito, na minha tentativa. Estou cansado de ministrar para a criança do meu jeito, passa ano, entra ano, parece que nada muda. Por isso a primeira palavra, que você precisa sair daqui consciente como Jesus é isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque Atos capítulo 1 versículo 8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo, sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Primeira coisa é isso, dizer, Deus, eu me arrependo de tentar viver a vida cristã no braço. Não tem nada mais frustrante do que tentar viver uma vida cristã com boa intenção, com desejo de ler a palavra, mas no braço, na carne, na nossa tentativa. Isso cansa, nos dá vontade de desistir. Por isso a provisão do Espírito Santo, eu desafio você a sair daqui e dizer, Deus, eu creio que só há multiplicação onde Deus coloca as mãos. E o Espírito Santo está aqui, ele habita em nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Isso não é papo de pentecostal, é papo de batista. Queremos ser cheios, plenos, dizer, Deus, usa a minha vida, faz o que eu não posso fazer. Talvez você está com medo de assumir um grupo. Quantos são líderes aqui levantando mãos de grupos? Querido, entrega nas mãos de Deus, faz o seu melhor, mas diga, Deus, faz o que eu não posso fazer. Pai, eu não posso, mas o Senhor pode através de mim. Milagres se multiplicarão. O pastor além disso que vocês experimentaram nessa semana. Foi isso que Jesus multiplica os pães, porque ele era cheio com o Espírito Santo. Segunda atitude, ou segunda característica que eu acredito que vai aparecer aqui na tela é isso. Pode dar um clique, querido. A segunda coisa que vai aparecer, e nós aprendemos nesse texto, a segunda marca de quem vive uma vida de multiplicação é uma atitude de fé. Você pode falar uma atitude de fé? É interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele curava os que precisavam de cura. Você conhece talvez mais a passagem de Mateus. E ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e falaram assim, Senhor, muita gente, nós não damos conta, nós não conseguimos, são milhares, não tem como a Íbica fazer essa obra. Uma época de crise financeira, talvez não há tantos líderes quanto necessário. E é interessante que os discípulos olham para Jesus e falam, manda eles embora para os campos vizinhos, para outros lugares, para os povoados, para que encontrem comida, porque aqui estamos num lugar deserto. E Jesus olha e parece que ele faz uma piada. Ele olha para eles e fala assim, dá-lhes voz de comer, dá-lhes voz de comer. Parece que Jesus ele é hábil em fazer brincadeiras, porque talvez se nós estivéssemos lá, nós ia falar, você está brincando, é brincadeira, né? O senhor está fazendo uma piada, são 5.000 pessoas, nós não temos nada, como é que o senhor olha para nós e diz, dá-lhes voz de comer? Só pode estar brincando. Mas a realidade é que Jesus ele olha e diz assim, olha, dá-lhes voz de comer, vocês podem,
Não por causa do poder que há em vós, mas por causa dessa atitude de fé que acredita que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Você pode dizer amém? Amém. O texto de Mateus é interessante que eles dizem da mesma forma: olha, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. O que é isso para essa grande multidão? Em Mateus, Jesus olha e fala assim: traga para mim. Talvez o texto, se você ver lá em Mateus capítulo 14, Jesus olha e fala: é só 5 pães e 2 peixes? É só isso? São 5.000 pessoas? Tragam para mim, tragam para mim. Você pode dizer tragam para mim? É interessante, querido, que falar de atitude de fé não é papo de teologia da confissão positiva, é dizer que nós realmente acreditamos que o nosso Deus pode fazer. Quantos creem que Ele é todo poderoso? Digam amém. Eu estou cansado muitas vezes de falar nós temos visto muitos sinais na nossa igreja de cura. Igreja Batista, gente, que ora, pessoas morrem doentes, mas pessoas são curadas, gente tem sido curado do câncer, mas cansado de ver nós falarmos que cremos que Deus faz todo o poder, tem todo o poder, mas perguntamos: o câncer é benigno ou maligno? É benigno. Então vamos continuar orando que Deus vai fazer. É possível. Maligno, então difícil, né? Quantos anos ele tem? Eu vejo a pergunta que eu mais ouço. Quantos anos ele tem? 70. Então, né? Vamos orar para Deus preparar. Eu estou brincando com algo sério que revela muitas vezes a nossa incredulidade. Nós não estamos vendo mais milagres, não é porque cessaram, é porque duvidamos. Nós não acreditamos que Deus pode curar, que Ele pode salvar, que Ele pode libertar, que Ele pode pegar aquele pior, o seu vizinho, que detesta crente, que está viciado nas drogas, que é embriagado. Ele pode pegar aquele homem, transformá-lo, restaurá-lo, fazer dele um pastor, fazer dele um líder de grupo, fazer um homem apaixonado. Esse é o poder do Evangelho. Você pode dizer amém? Agora, qual é a grande questão? Às vezes nós olhamos para os problemas e para as dificuldades e achamos que é isso que vai impedir a gente de multiplicar, porque há muita dificuldade, gente, há muita luta. Fazer igreja, pastorear igreja, viver igreja não é fácil. Quantos concordam com isso? Não é verdade? É difícil. Agora, o problema é quando nós olhamos para isso e vivemos como um povo derrotado. Passa domingo, entra domingo, e aí como é que está? Estamos levando, né, pastor? É difícil, muito difícil. Jesus falou: não tereis aflições. Passa um novo domingo, como é que está, querido? Estamos aí, muita luta, né? Mas nós vamos perseverar. Como é que está, querido? Estamos aí, outro domingo. O importante é ser fiel. Mas a grande realidade é que nós achamos que os problemas e as dificuldades é que nos impedirão de multiplicar, mas nada está além da verdade. Esses problemas são a oportunidade de ver o milagre de Deus. Ele ora para os 5.000 e Jesus diz: dai-lhes voz de comer. Experimentem um milagre. Eu estou aqui, eu posso fazer. Eu sou o mesmo ontem e hoje, serei para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, Ele não mudou. Quantos creem nisso? Digam amém. Ele não mudou. Ele não mudou. O grande problema é essa nossa atitude de incredulidade, talvez revestido ou travestido uma teologia sadia. Nós usamos, dizemos: olha, se for da vontade de Deus, é claro que Deus sabe que é a vontade dele. Quantos crentes digam amém? Você não precisa lembrá-lo, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. Mas muitas vezes essa frase revela a nossa falta de fé, a nossa falta de dizer: eu acredito que Deus pode fazer, que Deus pode transformar, que Ele pode multiplicar o meu grupo, que Ele pode restaurar o casamento que está acabando, que Ele pode abrir portas no tempo de crise, porque o nosso Deus não depende de planos econômicos e de partidos políticos. Quantos creem nisso? Eu tenho orado, muita gente tem ficado desempregado lá, Deus tem suprido, mas eu tenho falado: gente, mas muita gente tem prosperado lá também. Tem talvez tido o melhor ano da vida, porque o nosso Deus não depende de pacotes econômicos. Ele não depende de homens, Ele multiplica o pão. E eu quero dizer para você, querido, talvez muita gente está dizendo: olha, pastor, eu não posso liderar porque é muito para mim. É muito, é além do que eu posso fazer. Sabe o que Jesus está falando? O que você tem em suas mãos? Pergunta aí para quem está do seu lado, vamos interagir. Pergunta: o que você tem em suas mãos? Talvez sejam apenas 5 pães e 2 peixes. A palavra de Jesus para você nessa noite é: traga para mim. Talvez você não se vê como fulano de tal, mas o que é que você tem na sua mão? Apenas traga para mim, entregue nas minhas mãos, porque a grande questão é que nós escolhemos a forma com que nós vamos olhar para as circunstâncias. A atitude de fé é começar a dizer: Deus, eu acredito de verdade nessa palavra. Talvez como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante de Nabucodonosor e disseram assim: ora, rei, o nosso Deus nos livrará, se não, ainda assim nós continuaremos louvando o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a primeira palavra dele foi: o Senhor nos livrará.
Ele vai nos livrar, Ele vai fazer, Ele vai multiplicar. Não permita, querido, que Satanás encha sua mente com uma imagem negativa sobre a obra de Deus a respeito dessa igreja. Não permita que ele encha sua mente com uma imagem negativa sobre os irmãos que estão do seu lado. Não permita que ele encha o seu coração e faça você viver uma vida cristã de domingo a domingo, talvez rotineira, talvez com máscara, talvez aquém daquilo que Deus deseja para você. Não permita, em nome de Jesus. E a minha pergunta é: como é que você tem enxergado esta igreja? Eu passei e falei, vocês, não é um lugar que traz gente, mas vocês estão num ponto maravilhoso, estratégico, num local amplo, para que aqui esse local fique cada vez menor por causa das multidões que o Senhor trará. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa, pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus, a Ele toda a honra e toda a glória. Terceiro e penúltimo, sabe qual é? Terceira marca que eu acredito que aprendemos com Jesus é isso: dependência e quebrantamento. Dependência e quebrantamento. É tão interessante que Jesus olha para aqueles homens e fala: dai-lhes vós algo para comer, dai-lhes vós, sirvam, se envolvam, dependam, se quebrantem, mas dai-lhes vós algo para comer. Chega desse negócio de dizer: eu vim aqui ouvir um culto hoje com som maior, então maravilhoso, glória a Deus, que louvor maravilhoso. E a gente tem uma mania de abrir a boca e fazer assim: pastor, a gente sai, hoje foi bom, não gostei muito hoje. Discipulado, viver com Jesus é sair das quatro paredes, é levantar desse banco que tem seu nome e a sua marca traseira, muitas vezes aí, que é o mesmo lugar, e você sabe que eu não sei se é só na Bethesda. Às vezes a gente olha para alguns que chegam atrasados, só falta ele empurrar o outro e ele cerca aquele lugar, não cerca o outro, é meu lugar, esse aqui é meu, etc e tal. E a gente vai se acomodando a isso, mas a grande realidade é isso, querido, em nome de Jesus, sermos sensíveis às necessidades das pessoas. Sabe qual é a lição que Jesus ensinou? Ele sabia que os discípulos não poderiam alimentar 5.000, mas a lição que ele está trazendo é: sejam sensíveis, não mandem eles embora. Abra os olhos, abra o coração, converse com as pessoas, porque servir como Jesus é entender que Ele nos chamou para servir. Fala aí para quem está ao seu lado: Ele te chamou para servir. Ele chamou a igreja para servir em nome de Jesus, além das quatro paredes. E eu tenho convicção que muitos que estão talvez desanimados na sua vida, quando disserem: Deus, eis-me aqui, e começar a servir a sua comunidade, a sua vida será revolucionada. Louvado seja o nome do Senhor. Sua vida muda, sua história muda, sua família muda, seu casamento muda, seus filhos começam a mudar. E a grande realidade é que nós precisamos entender, querido, é que Deus usa os fracos. Você pode dizer: Deus usa os fracos. Sabe quem Deus usa? Não são os super crentes, mas aqueles que têm um profundo senso de incapacidade. Gente que olha e diz assim: olha Deus, eu sou fraco, eu tenho dificuldade, eu tenho problema, eu não sou super-homem, eu dependo da graça de Deus. Esse é o primeiro princípio que todo líder precisa aprender: Deus usa os fracos. Deus usa os fracos. Você se sente fraco aqui nessa noite? Talvez com tantos problemas, e diz: como é que eu vou liderar grupo, pastor? Eu tenho os meus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é mestre, expert em usar os fracos, gente que morre para o eu, gente que crucifica o eu, gente que se quebranta, que se rende, porque é o quebrantamento que libera a unção de Deus sobre a sua vida. Quebrantamento é dizer: Deus, eu me humilho, Deus, eu quero viver essa vida humilhada diante do Senhor, quero levar a vida de Deus a sério. Esse é o padrão do reino, porque tem muita gente que está aqui falando: não concordo com essa palavra, eu não concordo nem com esse negócio de grupo pequeno, eu estou aí, né, porque eu não quero ser rebelde, mas eu não concordo, eu nem sei se eu vou participar, porque eu sou batista, eu sou contra isso, ou aquilo, não, isso. Eu quero dizer para você, querido, que Ele chamou você para viver e ser igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é só para ir à igreja, mas para ser igreja, 24 horas por dia, trazer esses louvores. Não é só aqui, é viver uma vida de louvor e adoração. Talvez você não cante tão bem como esses irmãos, mas Deus quer que você seja um adorador onde você estiver, atraindo adoração, atraindo adoradores. E essa é a realidade. É interessante que Jesus diz: traga para mim. Jesus, Ele olha e fala: traga para mim, queridos. Muita gente não vê o milagre porque não está disposto a abrir mão dos 5 pães e dos 2 peixinhos que estão nas suas mãos. Muitos de nós falam: pastor, é muito pouco, eu não vou, quando eu tiver mais. Muita gente não abre mão do tempo. Tem muita gente que talvez não está aqui, porque um sábado à noite é um grande sacrifício para ele. Abrir algumas horas, alguns minutos, é um sacrifício inominável para muitos de nós.
E por isso que nós talvez nos surpreendemos, ou talvez não nos surpreendemos, porque as nossas vidas são tão rotineiras e tão chatas, com tão poucos milagres, talvez tão vazias muitas vezes. Eu quero dizer para você, viva uma vida de dependência e quebrantamento. Abra a mão em nome de Jesus. Ofereça no altar de Deus, no altar da multiplicação. E o último, sabe qual que é o último princípio? É esse que vai aparecer na tela. Nós só podemos viver vidas de multiplicação através do sacrifício. Alguém precisou sacrificar 5 pães e 2 peixinhos. Foi o menininho que o André roubou o lanche dele. Mas a Bíblia não fala isso. Certamente ele abriu mão do seu único lanche, com medo, sem saber, sacrificou. Eu quero dizer para você, a medida do ministério é o sacrifício. Você pode falar, a medida do ministério é o sacrifício? E muitos de nós estamos como aqueles jogadores migué. Quantos jogam futebol que eu brincam, né? Não sei. Tá. Qual é esse jogador migué? Ele não põe o pé, não divide, ele só quer bolinha no pé, quer lançar, habilidoso, não corre. E eu vejo muito crente como essa imagem, gente que está se poupando, gente que não dá tudo. Eu estou aqui com dengue, gente, no pique, em nome de Jesus, que eu não ia perder uma festa dessa, pastor, por nada. Eu falei para minha esposa. Ela falou lá, mas como é que você vai fazer, Pedro? Eu falei, filho, fica na paz, em nome de Jesus. Até já chega aos 40 graus de febre, eu quero viver essa festa linda do reino de Deus, essa multiplicação, ouvir o som maior em nome de Jesus, ouvir para a glória de Deus. Mas eu quero dizer que nós precisamos entender, queridos, essa é o final da minha palavra, de que Deus, quando chama um homem, Ele chama um homem para vir e morrer, amém? Seguir Jesus é tomar a cruz, e a cruz significa, eu morri para mim mesmo, acabou, game over. Eu tenho um dono que se chama Jesus Cristo. Não está mais na pauta se eu vou doente, se eu não vou, se eu vou para lá, se eu vou falar de Jesus, porque se eu recebi Jesus, eu entreguei a minha vida para que Ele seja o meu Senhor. E nós não gostamos da palavra sacrifício, mas não há nada de sucesso sem uma medida de sacrifício. Não há conversão, não há mudança de vida, não há casamento de sucesso multiplicado, restaurado, não há talvez mudança de pessoas sem sacrifício. Mas eu quero dizer para você, querido, vocês têm uma visão que Deus tem dado, uma grande visão, por uma cidade que tem milhares que estão morrendo nessas esquinas aqui, da Avenida de Silo que nós passamos, tantos jovens ali, se bebendo, se drogando, que poderiam estar aqui envolvidos, estarão em nome de Jesus. Você crê nisso? Quantos creem? Você precisa primeiro acreditar, que às vezes a igreja não cresce porque a gente, né? Quem sabe, né? Pastor Felipe, quem sabe, Deus queira também, né? Amém. Será que Deus deseja que as pessoas estejam aqui? Ele é o maior interessado para que esse lugar fique tão pequeno para as multidões que Ele trará. Você acredita nisso ou não? Você precisa crer de verdade. Fala para o irmão que está do lado, creia nisso em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você, querido, que tudo isso vem acompanhado de grandes sacrifícios. Onde há um grande ministério genuinamente de acordo com a palavra de Deus, e onde há crescimento genuíno, não só números, há gente que está sacrificando a vida, há gente que sacrificou algo. Mas eu quero dizer para você que o sacrifício só é sacrifício se for voluntário, não porque o pastor Felipe mandou. Sacrifício deixa de ser sacrifício quando você fala, estou aqui, né, a tarde inteira aí fazendo bexiga, mas por que você está fazendo isso? O pastor mandou. Vim aí, né? Eu tenho um cargo, eu vim. Não é sacrifício, querido. Sacrifício tem a ver com algo que tem que doer, tem que custar alguma coisa. Deus nos chama não para conquistar a salvação, mas para sacrificar a nossa vida, que é a privação de alguma coisa que apreciamos ou gostamos, é a renúncia voluntária de um bem ou direito com o objetivo de alcançar ou realizar algo maior. Só houve multiplicação desse texto, porque um jovenzinho sacrificou tudo que ele tinha. Sacrificou os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Eu fecho essa palavra dizendo algo para você em nome de Jesus antes de orar. Você está disposto a sacrificar a sua vida no altar de Deus para ver que através desse sacrifício centenas de pessoas se rendam a Jesus? Para que talvez através ali no único grupo que está ali ao seu redor você vê uma multidão de gente se transformando, se multiplicando grupos por toda a cidade americana. Nós iniciamos lá com um grupo alguns anos atrás, estamos aí passando de 100 grupos, mas não é um número, são vidas, são pessoas que estão sendo transformadas. Num começo muito difícil, uma outra oportunidade virei para partilhar, muito difícil, vocês não têm ideia. Num lugar pobre, carente, aonde o meu salário saindo da Faculdade Teológica de São Paulo era muito alto, esses dias era R$60, recém-casado, sem emprego, colocaram lá, o Leno colocou o boletim,
R$400, mas com um sonho muito grande no coração daquilo que é o desejo de Deus, que é multiplicar discípulos, multiplicar pessoas, transformar famílias em nome de Jesus. Abaixe sua cabeça, eu quero orar com você. Fala de sacrifício, porque é a sua disposição ao sacrifício é que mostra o seu comprometimento. Nós vivemos tempos na igreja evangélica brasileira onde as pessoas não renunciam ao prazer, só querem o seu prazer, só querem o seu conforto e se tornam adultos infantilizados que com o primeiro ventinho vão embora. Deus está te dando uma grande oportunidade nessa noite de dizer: Deus, eu quero ser alguém que vou avançar, eu quero tomar a decisão de que 2015 vai ser o melhor ano da minha vida com Deus. Eu quero, através da minha liderança, através dos meus líderes, viver uma vida de multiplicação. E eu quero colocar a minha vida no altar de Deus, dizendo: eu quero ser cheio com o Espírito Santo, Senhor. Eu quero começar a render minhas áreas de fraqueza. Eu quero... Talvez você não tenha nem ideia do que Deus pode fazer, mas o que eu desafio você a dizer é o seguinte: Deus, usa a minha vida, Senhor. Eu não tenho ideia. Onde é que eu quero que o Senhor conduza? Fique de pé no seu lugar. Eu quero terminar orando com você, querido, em nome de Jesus. Enquanto essa melodia vai sendo tocada aqui, eu queria que você, enquanto eu quero fazer essa oração com você em nome de Jesus. Eu não estou 100%, mas estou 80% para a glória de Deus. Você não vai me pedir de orar por você com todo o meu coração e toda a minha paixão. Junta com alguém que está do seu lado, com esse povo que está com as camisetas que certamente simbolizam os grupos, as áreas. Dá a mão para quem está do seu lado em nome de Jesus. Sabe qual que é a boa nova, querido? Deus não está pedindo só para um homem se sacrificar, um pastor, mas nós vamos fazer isso juntos como um grande exército, onde nós podemos nos encorajar e dizer: olha, nós estamos juntos nisso, nós estamos uns para com os outros, para nos encorajar, quando talvez tudo parece muito difícil, porque nós queremos ver concretizada aquela visão de Apocalipse de uma grande multidão, com toda tribo, língua, raça e nação, louvando ao Senhor dos Senhores, aleluia. Começa a orar, querido. Eu queria que você orasse pelo irmão que está à sua direita e colocasse a sua vida no altar de Deus. E pedisse a Ele que, como essa passagem aqui simbólica, onde Jesus fez uma grande multiplicação, alimentou 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, talvez os estudiosos dizem 15.000 pessoas apenas com 5 pães e 2 peixes. Ele pode fazer isso na cidade americana através da sua célula. Ele pode usar você para dar de comer para tanta gente que está sem esperança, com necessidades, morrendo na depressão, gente pensando em suicídio do seu lado, gente que talvez não pode adorar como adoramos nessa noite, porque talvez ninguém nunca levantou a voz e falou do amor de Jesus. Diga: Deus, eu quero ser esse instrumento do Senhor, quero que o meu grupo seja esse exército em nome de Jesus. Ó Pai, no nome santo de Jesus, Pai, nós tememos e trememos diante da Tua presença, ó Deus, que Tu continua multiplicando igrejas, discípulos, líderes, dons, vocações, pastores, missionários. Eu quero clamar o Teu nome que sobre esta igreja, sobre esse ministério, Pai, levanta homens e mulheres que vivam vidas de multiplicação para a glória de Deus. Homens e mulheres talvez que estão com medo dessa jornada, que não sabem aquilo que esperam, mas que amam profundamente ao Senhor. Homens e mulheres que estão loucos, ó Deus, apaixonados, ó Deus, esperançosos, porque querem ser usados pelo Senhor. Eu quero pedir a Ti, nós temos o Espírito Santo, mas enche-nos com o Espírito Santo. Enche o Teu povo, Deus, com o Teu Espírito Santo. Enche o Teu povo com a graça, com o poder, com a unção do Teu Espírito Santo, de maneira que a americana se renda aos pés de Jesus. Nós oramos por essa cidade. Salva essa cidade, Pai. Tantos líderes de grupos da Ípica que estão hoje ainda nesses bares, nessas esquinas, nós suplicamos que o Senhor possa salvá-los em nome de Jesus. Pastores que estão lá, missionários que estão lá, eu quero clamar que o Senhor coloque um novo tempo, uma chama no coração do Teu povo. Toma o pastor Felipe, Pai, sustenta os braços do Teu servo dessa liderança, porque nós declaramos que Teu é o reino, o poder e a glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Só quero dizer para vocês: não desistam dessa visão que Deus tem colocado sobre o coração de vocês. Não importa quão difícil seja, continue em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, amém.
Amém. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém. Eu vou procurar esses irmãos para a gente poder conversar com calma. Vocês podem me pagar um cafezinho e a gente vai orar e prepará-lo para esse desafio. Nós precisamos muito de novos líderes. Amém. Vamos lá? Hoje eu tento. Só as mulheres, hoje é tempo. Então vamos juntos cantar, louvar ao nosso Deus. Então é só cantar, é Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar. Vem os louvores da vida, diz a palavra dele. Meio dos louvores exaltar, é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, é Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar. Vem louvar. E o que o povo de Deus canta nessa noite agora? Esqueci. E eu sou grato. Por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo, e foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vamos às mãos. E a mão do seu irmão do lado, frente aí, a família de Deus. Vamos juntar o verde com o amarelo, o azul também. Tem amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo, verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Isso, louvamos a Deus. Ao Senhor, em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Dê a mão, vamos até o final. Jesus Cristo, No final você vem. será sempre nossa canção. Sonhamos com Natal, brinquedos para dar e receber, mas não percebemos que o neném que veio pra nascer traria para nós novo viver. Foi para nós que deu o seu viver. Foi para nós o seu sofrer e morrer. Para o mundo perdido poder perceber que há uma razão de viver. Passando anos, aprendemos como dar e sacrificar o nosso ser. No escuro dia vi Jesus morrer com muita dor, morrer em meu lugar, só por amor. Nós iremos o seu viver. Foi para nós o seu sofrer e morrer. Para o mundo perdido poder perceber que há uma razão de viver. Agora chega a ação pra viver. Eu sei completamente entrego a Deus. E tudo que faça depois do meu dia, darei a Jesus o meu ser. Eu sei. Foi para nós que deu o seu viver. Foi para nós o seu sofrer.
fazer isso em 3 meses, 4 meses. E os conselhos e a orientação dele foram muito preciosos no começo dessa caminhada. Eu queria convidar o Giovanni a vir aqui, para ele estar nesse momento agradecendo a Deus a existência de vocês, a existência dos grupos pequenos da ilha. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Muita alegria que eu venho aqui essa noite e muito feliz com essa festa que Deus preparou para todos nós. E dizer que desde o começo a gente acreditou em tudo isso que Deus tinha preparado para a gente. E acreditamos que este era o dia da multiplicação e aquilo que o Senhor faria na nossa vida. Amém? Acreditamos também que isso é só um começo, irmãos. Essa igreja vai lotar, vai ficar muito cheia, vai ter muita gente aqui dentro louvando ao Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Vocês creem? Amém. Então é isso que Deus espera da nossa vida. Por isso que quando o pastor me chamou para isso, para vir conversar, falar sobre grupos, eu falei, pastor, eu estou dentro disso. Isso é importante, porque vidas vão ser salvas para o Senhor. Iniciamos aí com 14 pessoas, 14 líderes, que atravessamos muitas lutas neste ano. Exatamente 1 ano e 19 dias estamos aqui para a festa da multiplicação. E vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor nos proporcionou nesse momento, nesse ano. Momentos de luta, mas de muito crescimento. Eu queria pedir para os irmãos abaixassem a cabeça e agradecessem a Deus por tudo que Ele fez. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para a grande festa, ó Deus, na nossa igreja, Pai. A festa, Senhor, que o Senhor preparou, ó Pai. Ó Deus, porque o Senhor nos preparou neste ano, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu a visão, ó Pai. O Senhor esteve conosco, ó Pai, nos grupos. Ó Deus, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas conheceram da Tua palavra, quantas pessoas, ó Deus, receberam um milagre, Senhor. Quantas pessoas chegaram chorando nos grupos, ó Deus. E esses irmãos, ó Deus, oraram durante a semana. Ó Deus, voltaram no grupo, Senhor, e testemunharam da vitória, Senhor, que o Senhor concedeu à vida delas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Ti que o Senhor faça muito mais, Senhor. Que o Senhor esteja a cada momento com cada líder, com cada, Senhor, cada servo, cada membro, Senhor, nos dando a estratégia, Senhor, para derrubar, Senhor, toda armadilha, Senhor, contrária a este projeto, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, pela fé, nós profetizamos que daqui mais um tempo, não sei qual, Senhor, estaremos novamente clamando ao Senhor, e, Senhor, numa grande festa, porque serão muito mais os grupos multiplicados para a honra e glória do Senhor. Pai, eu creio em nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor, ó Deus, está conosco, e o Senhor vai a cada dia nos dar mais a vitória, em nome de Jesus. Amém. E aí, quem está feliz aí? Quem está feliz? Quem está feliz aqui? Eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque eu aprendi que multiplicar é muito bom. É muito bom, não é bom? Olha quantas caras aqui que eu não conheço, que eu vou começar a conhecer. Todo mundo aqui, eu acho que está feliz por isso, não é? Porque multiplicar é agregar. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, não é? Então, qual que é a frase que a gente está usando, hein, Badawi? Multiplicar? Sim. Divisão? Não. Multiplicação? Sim. Divisão? Não. Tá fraco, mais uma vez. Multiplicação? Sim. Divisão? Não. Então eu? Multiplico. É isso aí. Eu estou vendo vocês estão meio assim, parados, está muito, né? Vamos por rede, então? Vamos ver aqui a rede amarela. Vocês prepararam alguma coisa aí? Enquanto isso, silêncio as outras. Vamos escutar aqui. Vamos lá. Vamos lá, então? 1, 2, 3. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Amém. Aí, só que eu quero ver de novo, né? Eu quero de novo, agora eu quero ver com um sorriso nos lábios, gente. A gente não está feliz hoje? Tá ou não tá? Então tá ou não tá? Então vamos de novo?
e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ainda tá fraco ainda, Giovanni. Vamos ver de novo. Eu achei que ainda, o amarelo tá parecendo que tá mais forte, hein? Olha lá. Tem as mulheres jovens. Vamos ver, Giovanni, de novo. Com um sorriso nos lábios, gente. A gente tá feliz porque a gente tá multiplicando. Vamos lá, galera. 1, 2, 3 e... E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. mais pessoas sendo líderes de grupos pequenos. Como o pastor falou aqui, lá tem 100, lá em Piracicaba, pela graça de Deus. Vamos tentar, gente, e vamos conseguir, pela honra do Senhor, na próxima vez da multiplicação, isso aqui está lotado, arrebatado, tanta gente, muita gente, para a honra e glória do Senhor, nós atingimos todos os cantos dessa cidade. Eu multiplico, vamos lá? Eu multiplico! Eu multiplico! Eu multiplico! Eu multiplico! Eu multiplico! Eu multiplico! Aê! Agora é com quem a palavra? O líder Walter, cadê os homens? Aê! Pode sentar. Próximo. Juntos seremos um. Cadê o juntos seremos um? Aí. Líder Alisandra. Próximo. Mulheres um. A líder Abadawi. Aí. Mulheres 2. A líder é Sidney. Zanaga. A líder é Marisa. Rede Azul, Emanuel, líder Roger, cadê? Próximo, Jardim São Pedro, líder Zenaide. Manancial, líder Giovanni. Rei Davi, líder Ricardo Rangel. Rede Verde, Altas Horas, Anderson. Apoio, André. Arca 1, Aderaldo. Arca 2, líder Aisler. CMA, líder Mateus. Fizeram um banner, gente. Olhem pro banner ali.
agora eu queria ver barulhos de verdade. Tim 1, líder Sandro e Viviane. Ó, eu vou dar uma chance. O Tim 2, cadê o Tim 2? Líder Felipe. Tá bom, agora vamos somar os dois pra ver. Tá bom, os grupos pequenos, Tim. As mulheres estão mais afiadas, né? Próximo. Quem? Esse é o nosso desafio de sermos uma igreja que evangeliza. Se queremos ter um novo rebanho, esse é o caminho. Eu queria chamar aqui à frente os 4 novos líderes de grupos pequenos. Sidney, o Andrezinho, o Felipe e o Isaac. Por favor, venham aqui à frente. Quero chamar os líderes que treinaram esses para serem líderes, né? Queria chamar a Badauir, o Aderaldo, o Sandro e a Viviane. O Andrezinho, a gente tem caminhado junto. E aí eu vou pedir para os que vão começar a ficarem de joelhos. Né? Se der, se não pode ficar de pé. Mas fica aqui. Líderes, estendam a mão. Ponham a mão sobre a cabeça. Eu queria que você já começasse a orar pela pessoa que você está impondo a mão, abençoando. Você teve a unção de Deus no seu trabalho, você conseguiu, pela graça de Deus, multiplicar. Agora você está transmitindo essa unção. Senhor Deus, como igreja de Jesus Cristo, nós estamos aqui impondo as nossas mãos sobre 4 vidas, ó Pai, que vão assumir desafio espiritual, emocional e até físico, de liderar grupos pequenos. Eles vão enfrentar lutas, vão enfrentar dificuldades, vão ter tristezas nessa caminhada, mas vão ter muitas alegrias. E se eles, ó Pai, como mais uma vez aprendemos hoje, fizerem isso na força do Espírito Santo, eles vão ser bem-sucedidos e vão multiplicar para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado por essas vidas. Nós ungimos essa vida com o poder do alto, para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Podem ficar aqui na frente. Queria convidar todos os grupos pequenos a virem aqui à frente. Rede amarela, rede verde, rede azul, vem todo mundo para frente. De vida cristã que não funcionava. Os nossos olhos estão no futuro. Amém?